Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 12 de dezembro. Em 1901, o italiano Guglielmo Marconi enviou a primeira transmissão transatlântica de rádio da Inglaterra para o Canadá. Em 1913, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci reapareceu depois de ficar sumido por 2 anos. Em 1968, o poeta Manuel Bandeira morreu no Rio de Janeiro aos 82 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curiosa! Bom dia, curioso! Hoje é 12 de dezembro de 2020. Está começando mais um Olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje você vai conferir uma homenagem aos 90 anos de Silvio Santos. Aoi! O homem do baú é mesmo careca? E o que foi o ato institucional número 5? Aí tem história. Qual é a origem da palavra vacina? E o Natal está chegando, pobrezinho do Peru, hein? Curiosidades sobre a ave peru com Guilherme Domenichelli. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com música. Bad Romance é um dos maiores sucessos da cantora americana Lady Gaga. Foi lançado oficialmente em outubro de 2009, no desfile do estilista Alexander McQueen, no Paris Fashion Week. A música trata dos romances ruins que Lady Gaga teve ao longo da vida. Palavras dela, hein? E nós vamos ouvir, então, Bad Romance com a banda Beck e os Tiozão na abertura do nosso programa. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la. Want your bad romance, I want your horror, I want your design. Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love, 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 love. I want your love, 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 love. I want your psycho, your vertical sick. When you admire when your baby's sick. I want your love. Então tá aí a abertura do nosso programa Bad Romance. E vocês perceberam, né, que é muito descontraído a gravação das músicas, né? A Beck e os Tiozão fazem tudo nos ensaios, né? Eles gravam esses vídeos naquele ensaio, clima descontraído, então roupa bem à vontade, mas eles têm roupas também bonitas, né, para os shows, por exemplo. Olha, o figurino do próximo show de Beck e os Tio de Fusca em primeira mão, olha só. Todos elegantemente vestidos dos Beck Adams, né? Beck Adams. Então, no próximo show, tá aí, olha, a Mortícia, o tio Chico, tem todo mundo ali. Qual será a surpresa que eles estão preparando? Qual será a surpresa, hein? Beck Adams, vejam só. E não esqueça que você pode ouvir também o nosso programa no formato podcast. Tem gente que fala, mas que saudade de ouvir no meu carro, de ouvir caminhando, né? Não consigo ficar na frente do Facebook ou do YouTube. Não tem problema, é só baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. Nós estamos na plataforma Deezer, Spotify, SoundCloud. Espalhe para os amigos, né? Você não vai ficar preso na frente da tela. E mesmo que você não consiga nos assistir no sábado, não tem problema. Pode ver no domingo, na segunda, na terça.
O importante é você conferir as curiosidades a hora que você quiser. Essa é a novidade, gente. Antes, você tinha aquele horário, não ouviu, ó, perdeu. Agora não. Você pode ouvir a hora que quiser, quantas vezes quiser. E pode escrever para a gente também pelo olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br. Pode mandar vídeo que você fez, uma foto curiosa, um artigo que você leu, né? Colabore aí também trazendo curiosidades aqui para a gente. O Albertino Viveiros está sempre aqui do nosso lado, por exemplo, agora mandou um monte de sugestões, logo, logo vamos falar, a pedido dele, do futebol de mesa, né? Ele mostrou um monte de coisas curiosas, logo, logo, Albertino, você verá aqui. E nós estamos também com conteúdo riquíssimo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tem muita coisa legal. E tem também o nosso site, né, o guiadoscuriosos.com.br. Vou só dar um exemplo, né? Você sabe o que é o Dia do Suéter Feio? É uma tradição criada nos Estados Unidos e comemorada na terceira terça-feira do mês de dezembro. Ou seja, dia 15 agora é o Dia do Suéter Feio. E no site do Guia dos Curiosos tem uma matéria bem legal explicando a origem, o que as pessoas fazem nesse dia. Eu não vou dar spoiler aqui, mas terminando o programa, você pode entrar no guiadoscuriosos.com.br e olha, tem muita coisa sobre Natal, muita coisa sobre Natal. Olha, na verdade, tem curiosidade sobre qualquer coisa, né? Quer sobre Silvio Santos? Tem. É só procurar ali na busca, né, o assunto que você se interessa, você vai receber um cardápio cheio de curiosidades. Bom, e o programa de hoje, o Olá Curiosos, tem uma homenagem toda especial. Nós vamos abrir um grande bloco agora dentro do nosso programa e fazer uma homenagem ao apresentador Silvio Santos. Lá, 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 o Contando uma Canção. Vem aí! Contando uma canção. E hoje o Contando uma Canção é diferente. Nós não temos nem o cantor, nem o compositor da música, mas um historiador. E o historiador que está sempre aqui no nosso programa, o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Sempre uma alegria participar do Olá Curiosos. E é sempre bom ter o Fábio aqui apresentando a história dos jingles. Mas hoje nós temos uma música que eu nem sei qual é o nome dela, Fábio. Agora é Hora de Alegria, Silvio Santos vem aí. Qual o nome da música? Pois é uma boa pergunta. Só que essa música nunca teve assim um nome específico, né, registrado para ela. Virou prefixo do Silvio Santos, virou como tema do programa Silvio Santos, né? Abertura do programa Silvio Santos. Já teve várias denominações, mas acho que nenhuma delas assim, ficou marcada como a determinante, essa que está valendo, né? Bom, vamos contar um pouquinho da história. Você conta a história dessa música e do criador da música no seu livro. Quem é o autor do Silvio Santos Vem Aí? Vamos chamar de Silvio Santos Vem Aí, vai. Beleza. Quem criou o Silvio Santos Vem Aí foi o genial Arquimedes Messina. O Arquimedes Messina foi um dos maiores jinglistas do Brasil. Era uma pessoa dulcíssima, uma pessoa muito generosa. E ele começou a carreira como radioator. Desde criança, ele sempre quis trabalhar no rádio, né? Começou a carreira como radioator. E no ambiente de rádio, ele conheceu vários artistas e começou a escrever marchinhas de carnaval. Justamente por causa do sucesso que as marchinhas que ele escrevia começou a fazer, o humorista Chocolate gravou a marchinha Faz um 4 aí, que era para brincar com o pessoal que bebia muito e parecia que estava bêbado, fazer um 4 para provar que não estava bêbado, fez grande sucesso. E aí, nesse meio de rádio, começaram a pedir para ele escrever pequenas canções e aí ele começou a ir para o caminho do jingle. E ele trabalhava na Rádio São Paulo, que fazia parte das emissoras unidas, né, grupo da família Machado de Carvalho, e uma vez pediram para ele, por volta de 1965, que tinha um locutor da Rádio Nacional de São Paulo que ia estrear um programa novo e estava precisando de um prefixo para o programa, de um teminha para a abertura. E perguntaram se ele faria esse tema, né? E ele perguntou quem era a pessoa e tal. Não, você vai encontrar com ele. E, de repente,
sem esperar, eles acabaram cruzando no corredor da rádio. E essa pessoa era o Silvio Santos, que ia estrear justamente o programa. Ele falou, você está querendo um tema? Me falaram que você está precisando de um tema para o programa e tal. Ah, eu estou assim, você faz para mim? O que você gostaria que eu fizesse? Eu não sei, tem que ser uma coisa alegre, para cima, que tem um lá, 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 lá no começo. Tem que ter um lá, 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 lá no começo, tem que ser muito, muito alegre. O resto é com você. Não, mas como é que vai ser o programa? Sobre o que eu falo? É por sua conta. Uma semana depois, ele apresentou o tema do programa, assim, uma provinha, né, com voz e violão, para ver se o Silvio gostava. E é aquela letra que acabou sendo conhecida por todo mundo, porque o Silvio gostou de primeira, era exatamente isso que ele procurava. Começar aquele lá, 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 e entrava. A letra é muito curtinha, né? Agora é hora de alegria, vamos sorrir. É uma coisa bem simples. E voltava para o lá, lá, lá e terminava, né? O Silvio adorou. Daí ele pediu para o maestro Renato, me fugiu sobre o nome dele. O maestro Renato acabou fazendo... Oi? Renato Costa? Não era Renato Costa. Eu preciso ver no livro também. Eu coloquei isso no livro, mas eu não estou lembrando o nome do então vai contando maestro. Aí que eu vou olhar aqui. Vai contando. Tá. Aí o maestro Renato fez o arranjo, né? E acabou... O arranjo já var arranjo para a orquestra, para o coro, né? E acabou valendo. E esse arranjo ficou no ar durante muitos anos. Se eu não me engano, décadas, né? E aí depois acabou havendo uma celeuma por conta da utilização através dos anos do tema, né, e a não remuneração e tal do autor, né? Mas, assim, o sucesso foi instantâneo, ele ficou no rádio, depois, quando o Silvio foi para a televisão, continuou sendo utilizado, na época ele alugava o espaço na TV Globo, depois com a TVS, o SBT, mas e continua, eu acho que até hoje ainda usa esse prefixo para abertura do programa, né? Renato de Oliveira, está aqui no seu livro. Isso, Renato de Oliveira, não estava lembrando sobre o nome dele, é isso. E você lembrou que no final da vida do Arquimedes, né, ele faleceu em 2017, um pouco antes é que rolou toda essa... Quer dizer, vinha essa discussão do direito autoral da música desde 2001, né? Em 2001, ele começa a pleitear os direitos autorais da música, e o Silvio Santos para de usar, né? Isso o Silvio Santos parou de usar durante 8 anos. E aí voltou, aí continuou a briga. Foi um negócio que foi resolvido em 2013, né? E com muito dinheiro, né, Fábio? Eu acho que demorou bastante. Você sabe quando eu entrevistei o Messina para o livro, né? A gente estava falando, ele contou a história desse jingle e tal. E, assim, eu senti... Ele não falou que não queria falar sobre isso, mas eu senti que não era um assunto muito agradável para ele falar sobre isso. Então, eu evitei, né, assim, tocamos, assim, rapidamente, teve uns problemas e tal, mas tanto é que no livro eu nem incluo essa parte da história, porque, assim, acho que ele não se sentia muito confortável. Pelo que eu entendi, quando eu pesquisei, eu acho que não foi nem o Silvio envolvido nisso, pelo que eu entendi. Era o departamento jurídico das empresas do Silvio que estavam envolvidas nesse esquema, porque eu penso que um jingle desse, que faz parte da marca do apresentador como ele, acho que não teria dificuldade em negociar com um cara como o Messina para chegar num valor. Acho que é mais, sabe, departamento jurídico, aquela coisa mais empresarial envolvida do que qualquer outra coisa, mais preocupação com grana e tal, né? E, assim, eu penso que... já li no jornal, 5 milhões, 3 milhões, já vi várias cifras a respeito desse imbróglio, mas eu penso que qualquer coisa que seja, pelo tempo que usou e pelo que isso acrescentou, a trajetória artística do Silvio, virou a marca dele, né? Acho até que foi barato, né? Pelo tanto que o trabalho rendeu, né? E por mais simples que seja a música, tem um talento, ela, né, emprestou, né, vamos dizer assim, uma assinatura musical ao Silvio Santos. Você diria que é a música mais conhecida do Arquimedes Messina? Talvez seja mais executada, porque você imagina, 52 domingos por ano, há quantos domingos isso é tocado? Talvez seja mais executada, né? É lógico, a gente tem os outros jingles dele, campeões, como Café Seleto, os jingles da Varig, que, né, todo mundo se lembra. Mas talvez tenha sido a mais executada justamente por isso, né? Porque por mais longevas sejam essas veiculações desses jingles, acho que nada
foi mais veiculado do que o Silvio Santos Vem Aí, né? E de marchas de carnaval, o Arquimedes fez, você falou, a primeira, né? O Fica de... Faz um 4 aí. Faz um 4 aí. Faz um 4 aí. Aí teve uma, acho que era Beijinho de Boa Noite, que era inspirado no Topodídio. Topodídio, isso. Era inspirado no Topodídio. Tinha uma outra que eu não estou lembrando, mas você sabe que os jingles do Messina viraram marchinhas de carnaval. Aquele O Seu Cabral, da Varig, virou marchinha de carnaval. O Urashi Mataro virou marchinha de carnaval, por incrível que pareça, né? Parece que não tem nada a ver uma... Aliás, o Urashi Mataro, acho que foi um dos jingles dele que ganhou mais versões, com mais 5 ou 6. Foi gravado em ritmo de Jovem Guarda, foi gravado em tudo quanto é versão, esse do Urashi Mataro. Depois que eu entrevistei o Messina para o livro, assim, a gente criou assim, uma relação bem interessante, e assim, uma das coisas que eu mais lamento é que ele faleceu 3 meses antes do lançamento do livro, né? E ele ligava sempre aqui para saber como é que estava indo o livro, quando é que ia sair e tal. E aí eu cheguei, houve alguns atrasos no processo de lançamento, cheguei a mandar para ele um resumo, né, do livro, que eu tinha mais ou menos pronto, e o capítulo dele. Aí ele ligou aqui agradecendo muito e tal, isso uns 6, 7 meses antes dele falecer, né? Então, é uma pessoa muito generosa, me mandou várias gravações de jingles dele que eu não tinha no meu acervo, coisas que só ele tinha, né? E aí contava essas histórias paralelas, né, sobre várias canções e jingles que ele tinha feito. E uma das coisas que ele me dizia, assim, todo mundo pensa que eu estou aposentado, mas eu não estou, tenho centenas de letras que eu escrevi e estou agora musicando, não tenho tanta demanda de trabalho como eu tinha antes, né? E no meio delas, certamente, tinham outras marchinhas, que, evidentemente, pelas contingências, não fazem mais, ou não fariam o mesmo sucesso que fizeram antes, porque agora o pessoal curte outra coisa, né? Sobretudo no carnaval. Maravilha. Então, sempre lembrando aqui, a gente nunca esquece de indicar o livro do professor Fábio Dias, Jingle é a Alma do Negócio. E uma excelente opção para o Natal, né? Presente de Natal. Que presentão, ó. E vem com o CD com 150 desses jingles citados aqui. Fábio, muito obrigado pela entrevista, mas não vai ter folga, não. Daqui a pouco você volta com um jingle do Clube do Jingle aqui para a gente, tá? Legal, eu que agradeço. E como já é tradição no quadro Contando uma Canção, nós vamos ouvir agora Silvio Santos Vem Aí, com a nossa banda Beck e os Tiozão. E aí nós abrimos esse bloco especial do nosso programa de hoje, em homenagem aos 90 anos de Silvio Santos. Vamos ouvir. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Silvio Santos vem aí, lá 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 lá. Silvio Santos vem aí, lá 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 lá. Silvio Santos vem aí, lá 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 lá. Lá 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 lá. Bom, e o Fábio Dias não contou só que essa música também, o Silvio Santos Vem Aí, foi usada na campanha presidencial, que é a coisa maluca que aconteceu em 89 do Silvio Santos, candidato a presidente. Essa música foi usada também como jingle de Silvio Santos, e nós temos aqui uma das propagandas políticas. Vamos ver. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos
título já chegou. E o Brasil ganhou 26. Então tá aí também essa peça do Clube do Jingle com o jingle da campanha de Silvio Santos. E no site do Guia dos Curiosos, eu falei que tem de tudo. Você também poderá ler uma reportagem, né, um artigo com a história do Arquimedes Messina, como contou Fábio Dias agora aqui, o autor do jingle do Silvio Santos. Vem aí de outros importantes, né, o Café Seleto, Varg, tá tudo ali. E hoje, 12 de dezembro, Silvio Santos completa 90 anos. E o Maurício Sticer é coisa nossa! O Maurício Sticer, grande amigo, jornalista na área de cultura, de esportes e crítico de TV há 12 anos. E o Maurício é também biógrafo de Silvio Santos. O Maurício lançou em 2018 o livro Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, para a editora Todavia. Maurício, o Silvio Santos leu o seu livro ou ele gostou porque ele disse que a mulher dele gostou, hein? Oi, Marcelo, prazer estar falando com você. Você sabe, sou um grande fã teu. Você editou um livro meu também, que eu adoro, sobre o Botafogo. E, enfim, um grande prazer mesmo. Olha, o Silvio me disse que leu, né? Fez propaganda do livro. Para mim foi uma surpresa. Ele botou o livro como propaganda no SBT, um livro que faz várias críticas a ele, mostrou até uma certa grandeza, né, ao fazer isso. Disse que era bom o livro, que eu retratava bem os fatos, né, que são narrados no livro. Agora, se realmente ele leu, a gente nunca vai saber, né? Mas ele disse que sim. Ô Maurício, quantas vezes na sua vida você já teve frente a frente com o Silvio Santos? Só uma, Marcelo, foi o Troféu Imprensa de 2019. Eu tentei falar com ele, né, durante a realização do livro. Ele usou aquela velha cascata que, se ele der uma entrevista, disse que uma vidente, uma cigana, disse que ele morre se ele dar uma entrevista. Eu até acho que isso, transformei isso num assunto do livro, porque eu mostro que ele já deu dezenas de entrevistas. Só que ele deu entrevistas em momentos que interessavam a ele falar. Então tem alguns períodos da vida dele que ele deu muitas entrevistas. Mas enfim, eu só consegui ver o Silvio depois do livro pronto, no Troféu Imprensa, justamente. Eu acho que ele me chamou, ele já tinha me chamado antes, a produção dele, eu não tinha ido, mas no ano depois que o livro saiu eu fui, e aí ele falou do livro no programa, e foi muito simpático no contato pessoal. Mas ele é simpático com todo mundo, né? Uhum. Ele é um cara, Tem muito... tem uma mágica assim de, olha, o Silvio Santos na minha frente. Tem Tem. alguma coisa diferente assim? Tem, eu acho que assim, para mim que só viu uma vez, talvez o Jassa já não sinta nenhuma emoção, né? Mas para quem. E normalmente a maior parte das pessoas vê pouco o Silvio, mesmo no SBT, né? Eu já conversei com várias figuras importantes, Portiolli, Ratinho, Raul Gil, todos falam assim, lembram de alguns encontros com o Silvio, sabe? O Silvio não é uma figura fácil, assim, não é que fica passeando ali pelo SBT. Então é realmente muito marcante, né? Para mim, pelo menos, só vi uma vez, foi um negócio, eu ficava assim, ele vai no camarim, né? Tem um ritual no Troféu Imprensa, a gente chega muito cedo e fica ali num camarim, todos os jornalistas fofocando, comendo salgadinhos, e aí a certa altura, tá chegando, aí todo mundo fica em pé, e aí o Silvio entra no camarim, é um ritual todo ano, esse ano infelizmente não teve, e aí ele fica ali paparicando e conversa, coloca a mão no ombro, alguns ele reconhece, outros ele pergunta, você é quem mesmo? Aquela mesma coisa que ele faz na televisão. Foi incrível, né? Foi um encontro, eu vou lembrar para sempre esse encontro com o Silvio. O Maurício, ele, como toda celebridade do porte dele, é uma pessoa cercada de lendas. Eu já ouvi, por exemplo, que ele frita bife no camarim dele, ali tem um cara fritando bife. Tem essas histórias mesmo, elas são verdadeiras, são lendas. Você ouviu alguma já? Não, não, eu já ouvi várias vezes essa história, de fato, e no dia lá do Troféu Imprensa, tinha um pacote enorme lá no camarim, e agora eu não me lembro o que era, acho que era um doce, alguém falou, que é um negócio também, tinha assim, não, o Silvio sempre pede para receber isso aqui, aí
tem uma coisa que ele sempre recebe, chega lá e fica lá aquele pacote. Acho que sempre se é sonho, acho que é sonho, aquele sonho de padaria. Agora, lendas, né? O Silvio, ele gosta, eu acho, dessas lendas, né? Da mitologia sobre ele, né? Ele alimenta muito isso, né? Uma característica do Silvio. Essa do bife foi isso, uma matéria uma vez, né? Acho que foi alguns anos, muitos anos que falaram isso, que ele fritava um bife, e todo mundo que você conversa, assessor dele, confirma, não, ele frita um bife no camarim. É legal, né? Fica mantendo a lenda, é uma coisa divertida. Exatamente. E o livro, como você chama de As Muitas Faces do Empresário, Silvio Santos, é, mas trata da vida artística dele também. Como é que é o Também. livro? Qual é aquele dinheiro? Acabou que a gente privilegiou, né, esse aspecto, porque eu acho que é um aspecto menos tratado do Silvio, né? Então acho que a editora acabou destacando isso, né, na capa, que é o lado realmente empresário, o cara que gere um grupo de comunicação, né? Mas eu falo também muito dele, né, como apresentador, falo dele como tentando entrar para a política, falo bastante sobre isso. Não é só realmente do ponto de vista esse lado empresarial, é um painel amplo, realmente eu tento mostrar os vários Silvios que existem, né? Eu acho que isso que é uma marca dele também, né? Um cara e que faz ele único, né, Marcelo? Um cara que era um comerciante, né? Não tinha parentes, amigos, gente no meio, né? Entrou nesse meio da comunicação sozinho por causa da voz, como locutor, e começou a dar certo, e aí começou a vender os produtos dele na televisão. A verdade é isso. Ele diz, eu achei uma frase dele, uma entrevista, acho que anos 70, que ele fala assim, eu fui para a televisão porque é a melhor maneira de vender, porque se fosse, sei lá, o teatro, eu iria para o teatro. Entendeu? Ele nunca se considerou um homem de televisão, né? Ele, na modéstia dele, ele sempre se considerou um comerciante, né? Então isso também é uma marca, eu acho que isso ajuda também essa caracterização dele como um empresário. Aquele Silvio que você está vendo ali no palco, no fundo é um cara vendendo jequiti, baú, né? Está sempre vendendo alguma coisa, né? Divertindo muito as pessoas, mas sempre vendendo alguma coisa. Você falou da questão política, né? Agora, recentemente, nós tivemos o lançamento de um livro do ex-senador Marcondes Gadelha, que foi vice do Silvio Santos na eleição de 89, contando a visão dele sobre aquela história. Como é que você trata desse episódio no livro, Maurício? Cara, enfim, o Marcondes Gadelha, evidentemente, tem uma visão muito favorável, né, ao que eles fizeram, né, e um certo ressentimento contra quem prejudicou essa candidatura. Eu não partilho dessa visão, né, não compartilho. Eu acho assim, foi uma grande, eu considero uma grande irresponsabilidade essa candidatura. Porque, só para lembrar, né, Marcelo, era a primeira eleição direta desde o fim da ditadura, a presidente. A primeira vez que o brasileiro ia escolher um presidente desde 1960, que foi a eleição do Jânio, 1989. Tinham 20 candidatos, foi uma festa da democracia, né, até exagerada. Aí, faltando um mês para a eleição, rola uma articulação dentro do PFL, que era um partido respeitável, né, que é o atual DEM, e o Aureliano Chaves, que era o candidato a presidente pelo PFL, que tinha 1% dos votos nas pesquisas, ele não decolava, era um partido que tinha muitos recursos, mas não decolava. Ele começa a achar que não vai dar certo, e aí o Marcondes Gadelha, o Hugo Napoleão e o Edson Lobão, que ganharam o apelido de os Três Porquinhos, chegam para ele e falam assim, vem cá, por que a gente não troca você pelo Silvio Santos? Ele estava já desgostoso com a candidatura e ele pensou um dia e falou, eu topo. E aí ele falaram com o Silvio falou, eu topo, o Silvio já tinha uma vontade de fazer isso, e o Silvio, no domingo, no programa dele, falou, eu vou ser candidato à presidência. E na segunda-feira o Aureliano Chaves ia renunciar à candidatura. Até aí eu ainda acho aceitável, sabe? Faltava um mês,
era uma coisa institucional, um partido conhecido e tal. Acontece que entre a reunião que os caras tiveram com o Aureliano Chaves e a segunda-feira, acho que foram 3 dias, foram para cima do Aureliano Chaves. Segundo o Gadelha, isso muita gente diz que é verdade, o Roberto Marinho e o Antônio Carlos Magalhães, que apoiavam o Collor, que estavam dando apoio aberto, o Roberto Marinho abertamente estava dando apoio ao Collor, e falando, você não pode renunciar. E ele desistiu. Aí, eu acho assim, se acabasse aí, eu acho ok, assim, eu acho até tinha uma certa coisa legítima. Mas aí os 3 porquinhos não se conformam com isso e saem em busca de um outro partido. E aí começa uma busca, um processo que dura uns 10 dias. O próprio Marcondes confessa isso todo mundo diz na época. Partidos ofereceram dinheiro, quer dizer, cobraram dinheiro para vender a legenda. Rolou uma coisa assim, vergonhosa, escandalosa, tipo, pode fazer o Silvio entrar aqui nesse partido, só quero X milhões e tal. Não, nenhum nome é citado, mas o Gadelha confirma que aconteceu isso. Até que um certo partido municipalista brasileiro, PMB, do Armando Correia, número 26 na época, topa. Eles dizem que não teve dinheiro, mas ele topa. Aí já está faltando, quando ele topa e é oficializado, a chapa é oficializada no TSE, faltam 9 dias para a eleição. É isso que eu acho que é irresponsável, sabe? O sim foi talvez faltando 14 dias, mas a formalização, faltavam 9 dias para a eleição. Não é uma coisa num país sério isso, né? Um cara entrar numa eleição dessa importância, né? Com esse histórico que o Brasil estava vivendo. Então, enfim, minha visão é essa. Eu acho que foi uma irresponsabilidade. E aí, mais alguns dias depois, o TSE falou, não pode, impugnou, né, quem percebeu o erro que levou à impugnação foi o Eduardo Cunha, que era assessor, trabalhava pelo Collor naquela época. Ele descobriu uma falha na inscrição do partido, não foi nem na inscrição do Silvio. O TSE impugnou o partido, não podia estar disputando a eleição. E aí acabou a aventura do Silvio, e enfim. E outra coisa que é muito polêmica, né? Sempre que se fala do Silvio Santos, é quando ele cria a Semana do Presidente, né, Maurício? Conta um pouquinho, tem no livro tem. A ideia, a execução, como é que foi? Assim, a luzinha, né, aquela que acendeu, eu não tenho, mas é meio a chave dos eventos ele estava batalhando muito pela rede de televisão, ele já tinha o TVS, né, que é o canal no Rio, que é o primeiro canal dele, que ele conquistou no governo Geisel, mas ele queria uma rede, ele tinha a visão que um canal não era, o negócio dele precisava de uma rede. E é quando surge a concorrência de 2 redes de TV no governo Figueiredo, que era o espólio da TV Tupi, que tinha quebrado, e mais alguns outros canais em alguns lugares que estavam vagos. E aí o governo monta 2 pacotes, um com 5 canais e outro com 4 canais. São Paulo, Rio, Belém, Rio Grande do Sul. Era um negócio muito bom. E o Silvio entra nessa disputa, e é uma disputa feroz, porque também está disputando Adolfo Bloch, Jornal do Brasil, Abril, a editora Abril, e mais um cara aqui de São Paulo, que depois tentou várias vezes ganhar uma televisão, um grupo, ele era ligado a uma coisa de educação também, ligado ao Maluf, esqueci o nome dele. Enfim, era um cara que tinha um certo capital. Era o Digênio ou não? Não. O Digênio depois vai fazer um negócio com a Jovem Pan, esqueci o nome do cara. Bom, mas era uma disputa realmente feroz, e o Silvio fez muito lobby, né? Muita gente afirma que a dona Dulce Figueiredo adorava o Silvio, né, como apresentador. Ela tinha um parente que era jurado de programa do Silvio Santos, esse Carlos Renato, era um cronista na época. Esse cara também fez lobby a favor do Silvio Santos, né? E o Silvio conseguiu o canal, e conseguiu a rede.
e imediatamente estreou a Semana do Presidente. Então é isso que eu digo que assim, da onde veio a ideia, né? Imediatamente estreou a Semana do Presidente, que é uma coisa infame, né, Marcelo? É um negócio assim, uma TV, como se fosse um canal público, todo domingo, alguns 2, 3 minutos, um boletim resumindo o que o presidente tinha feito naquela semana. Exaltando, né? Não era só resumindo. Exalta, exatamente. Narrado pelo Lombardi. Dizem que o Gugu foi um dos produtores. Não é? Eu acho que não tem a ficha disso aí, né? Mas dizem que o Gugu participou também na produção, roteiro. E uma coisa curiosa, que é muito menos falada, que o Roberto Marinho ficou com ciúmes e mandou fazer um equivalente na Globo. Logo que começou a Semana do Presidente, a Globo fez um parecido com a Semana do Presidente. A Globo fala abertamente disso, se pesquisar no Memória Globo, diz que foi o Roberto Marinho que pediu, só que durou um ano e meio. E a Semana do Presidente, não, o Silvio pegou gosto, então Figueiredo saiu e continuou. Aí o governo Sarney teve Semana do Presidente, governo Collor, governo Itamar, até governo Fernando Henrique teve Semana do Presidente, até meados do governo Fernando Henrique. Você falou do Gugu, né? E o Gugu é uma cria do Silvio Santos. Total, em determinado momento, eram as duas grandes estrelas do SBT. Havia algum tipo de ciúmes artístico, né? O Gugu, de repente, está aparecendo mais, tinha uma linguagem mais jovem, tinha aquele horário domingo todo, que era o horário que o Silvio Santos consagrou. Como é que era? Eu não sei se a palavra certa é rivalidade, né? Mas como é que era a questão artística aí da disputa entre os dois, Maurício? Olha, eu acho claramente que ocorre uma disputa, assim, porque tem vários episódios que mostram que o Silvio é uma pessoa muito vaidosa na televisão. Né? Eu trato de alguns desses episódios no livro, situações em que o Silvio meio baixou a bola de figuras que estavam brilhando muito. Tem um caso, por exemplo, da menina do Tchan, acho que não sei se foi a Carla Pérez, ou que ele contratou, a Sheila, ele contratou ela, e aí o Luciano Calegari falou, o que a gente faz? Aí ele falou assim, deixa ela esperar um tempo, não precisa entrar agora. A menina estava no auge. O Calegari falou, como assim? Aqui Agora também, o Albino Castro me contou uma história, Aqui Agora bombando na audiência, um dia o Silvio falou assim, não, vamos mudar o horário. Aí o Albino falou, mas vai derrubar a audiência 50%. Ele falou, vai ficar com quanto? O Albino falou, vai ficar, sei lá, com X. Tá bom, não precisa dar mais que isso, não. Então, eu acho que o Silvio tem um pouquinho isso. E o Gugu, durante muito tempo, se dizia que ia ser o sucessor do Silvio, né? Todo mundo falava, o Gugu vai ser, justamente como você falou, tinha uma questão geracional, né? O Gugu é muito mais jovem, né? Ele hoje estaria com 61, né? O Silvio está com 90, né? Então, quer dizer, tinha 30 anos de diferença entre os dois, né? 29 anos, mais ou menos. E eu acho que o Gugu acreditou nisso, que ele ia ser o sucessor, sabe? Eu acho que falaram isso para ele, e chegou uma certa altura, ali, 87, mais ou menos, que ele percebeu que não ia rolar. E a Globo chamou ele, né? E ele foi, assinou um contrato com a Globo e tinha ali um período de tempo de preparação. A Globo mandou ele para o exterior, ele viu programas na Alemanha, eu acho na França, na Itália, foi para os Estados Unidos. Aí ele voltou e falou, agora está chegando a época. Aí foi quando surgiu o problema das cordas vocais do Silvio, que é final de 87, início de 88. E o Silvio, não sei se de verdade ou não, achou que era o fim dele. Ele vislumbrou isso, eu vou acabar aqui, preciso de alguém. E aí ele voltou a correr atrás do Gugu. De novo, prometeu para o Gugu que o Gugu ia ser o sucessor dele. Foi quando o Gugu começou também a fazer o programa dele aos domingos. Né? O Gugu fazia o sábado à noite. Uhum. E, novamente, foi a mesma história. O Gugu achando talvez que fosse ser o sucessor do Silvio, e não foi. E aí um dia ele também se encheu e foi para a Record. Né? Uhum. A gente está falando dessa questão geracional. Só deixa eu mostrar uma coisa antes para você, que eu não sei se você tem esse, eu tenho até hoje, só compra com
Não, não tenho. Muito É o legal. jogo. Esse aqui eu Eu ganhei vi, eu esse ia aqui te falar que eu vi isso na exposição do Silvio no MIS, eu vi esse é jogo, né? sensacional. Eu Maravilhoso. ganhei no Natal de 73, obviamente não é o mesmo, mas depois um amigo me deu de presente e eu guardo aqui, Pô, ó. maravilhoso, É. maravilhoso. A gente está falando da questão geracional, eu até mostrei o jogo para falar. Eu tinha aqui 9, 10 anos e adorava alguns quadros do programa Silvio Santos. Tinha aquele Boa Boa Noite noite, Cinderela, né? O jogo Boa Noite Cinderela é da mesma época, era um quadro exatamente. que as pessoas paravam para ver. É. É, e hoje, né? A gente hoje fala muito do Silvio Santos, a nova geração conhece o Silvio Santos pelos memes, pelo politicamente incorreto, pelas deslizadas que ele dá, às vezes, numa frase que você perdoa. Como é que é essa questão? Como você vê hoje o Silvio Santos nessa questão, né? Tem coisa que não devia ser dita, mas ele diz, brincadeira que ele faz que não deveria fazer. Como é que ficou isso hoje em dia, né? É, eu acho assim, são duas coisas tem duas questões, né, envolvidas nesse problema, né, Marcelo? Uma é que a gente de fato assistiu o Silvio numa época em que a gente ouvia coisas e ou a gente achava graça ou a gente não achava graça, mas achava que era normal serem ditas, né? Uhum. E coisas machistas, né? Piadas de duplo sentido, piadas ruins, que você fala, pô, você não achava, eu não achava graça, mas falava, pô, é assim, as coisas são assim. E nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, as pessoas já não aceitam, né? A sociedade evoluiu, não é mais considerado aceitável que se faça determinados tipos de comentários, né? E o Silvio, eu acho uma questão geracional, de idade, não entende isso, não vê isso como um problema, não está afim de mudar, né? E eu acho que isso teve um custo para ele, né, de alguma forma, porque para parte do público ele perdeu um pouco o encanto, né? É uma coisa assim, o Silvio já não é mais a unanimidade que foi. Talvez houvesse muita. Quando a gente fala de unanimidade, a gente talvez tivesse incluído aí muita gente que ignorava até o que ele fazia, mas tinha alguma simpatia. Não assistia o programa dele, mas tinha alguma simpatia pelo jeitão dele, né? Uhum. Hoje eu percebo que não, assim, que continua, tem um núcleo, né, merecido, enorme de fãs, mas tem uma parcela do público que fala assim, pô, não quero mais saber desse cara, né? E eu acho que é muito por isso, porque foi uma opção dele também, né? Ele podia ter reagido de forma diferente a comentários que ele fez, a erros que apontaram, ou problemas que apontaram na conduta dele, mas ele adotou nesses últimos anos uma postura muito, não, eu não sou machista, eu não sou racista, eu sou assim, essas coisas são assim mesmo, né? Maurício, a gente sempre falou que o Silvio comandava o SBT muito usando a intuição dele, né? Então ele mudava a coisa de horário, mudava de Isso. dia, colocava um programa no ar sem teste, sem nada. Isso está funcionando ou ele já passou para as filhas cuidarem? Já está uma coisa mais profissional? Como é que está? Eu acho que continua igual, né? Isso é o que no SBT é conhecido como Silvio brincando de televisão, né? SBT, né? Essa tradição dele, essa fé dele na intuição, né? Que é admirável realmente, né? Tem vários exemplos muito bem sucedidos dessa intuição dele, grandes sacadas, né? Algumas nem são deles, mas que entraram para a história também como dele, mas enfim, improvisações que deram muito certo, e outras muito erradas, né, Marcelo? Várias coisas que você fala, não é possível que o Silvio fez isso. Eu gosto sempre de falar que o Serginho Groisman conta, né? O programa dele no SBT era um sucesso, ficou lá anos, aí foi embora um dia, a Globo chamou e tal. Um dia perguntaram para ele, mas Serginho, como é que era e tal? E aí ele falou, não, tinha um problema que era mudar de horário, né? Ah, mudou quantas vezes? Mudou 20 vezes de horário o programa.
20 vezes, porra, 20 vezes, cara. Então, agora, respondendo a sua pergunta, né, eu fiz um preâmbulo. Continua o Silvio fazendo isso, né? Até esse ano, na pandemia, 2020, que ele ficou em casa o ano inteiro, né? Não saiu de casa, não gravou nada. Ele continua vendo televisão e dando ordens, mandando mudar horário, cancelar programas. Ele cancelou um dia uma edição do SBT Brasil esse ano, porque ligou para pedir uma coisa, não gostou da resposta, falou, não vai ao ar o telejornal. Não vai ao ar um telejornal. Ele mandou tirar um telejornal do ar numa edição de sábado. Aquele triturando mudou de horário, mudou de foco, né? Enfim, eu acho assim que é o jeito dele. Ele ainda manda, é o dono e gosta, tem interesse, e não tem ninguém para dizer para ele, não, Silvio, televisão precisa ter um pouco de hábito, tem que testar um pouco as coisas, tem que ver se isso vai dar certo ou não, faz um piloto. Não. Teve algum programa esse ano que, teve um tal de Alarma TV, que é um programa sensacionalista que ele comprou do México, um programa desses de notícias só barra pesada. Ele comprou esse programa, fez uma dublagem tosca, pôs no ar, foi um negócio assim, um choque, todo mundo falou, meu, que isso? Aí ele tirou, só ficou um dia. Aí passou alguns dias, ele botou num horário mais tarde, que era um horário cedo. Em 2020, uma loucura. Olha, muito legal conversar com o Maurício Sticer aqui, jornalista, crítico de TV, faz um trabalho espetacular. A gente sempre acompanha no UOL, na Folha de São Paulo, o que o Maurício escreve, gosto demais. E o Maurício é biógrafo também do Silvio Santos, que hoje está completando 90 anos, por isso a gente fez essa entrevista aqui. O livro do Maurício, Tudo por Dinheiro, as muitas faces do empresário Silvio Santos, da editora Todavia. E última coisa, Maurício, você aprendeu a fazer aviãozinho com dinheiro? Eu estou tentando aqui, mas não fica bom. Eu queria terminar mandando aviãozinho, mas não vai, não decola. Será que é essa conta de 100? Não, tem um segredo que é um durex, né? Eu cito o cidadão que faz os aviãozinhos de dinheiro, ele conta que tem um segredinho, que ele prende, tem uma pontinha de durex, que aí fica pesadinho e vai. Eu não estava conseguindo, tá vendo? Bom, queria agradecer, então, Maurício Sticer outra vez, e nós vamos falar do lado radiofônico do Silvio Santos também, chamando agora o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras. Obrigado, Maurício. Até a próxima, hein? Obrigado, Marcelo, e parabéns para o Silvio Santos. Viva até 120 anos, se Deus quiser. E a gente vai estar aqui falando dele também. Exatamente. Vamos lá, tchau. É hora do nosso Interferência. Interferência. Olá! Recentemente, aqui nesse espaço, falamos de uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, a do saudoso locutor Lombardi, do programa Silvio Santos, e tratamos da trajetória dele no rádio. E o Homem do Baú? Será que também tem passagens importantes pelo rádio? Para saber mais sobre isso, vamos conversar com Fernando Morgado, professor de comunicação e autor de uma das biografias mais completas sobre Silvio Santos. Olá, Marcelo Abud, olá, Marcelo Duarte, olá, curiosos! É um prazer participar do programa e participar dessa edição especial em homenagem ao Silvio Santos, que completa 90 anos neste dia 12 de dezembro de 2020. Silvio Santos, que teve uma carreira enorme na televisão, tem uma carreira enorme na televisão, mas também no rádio. Pouca gente menciona isso. O Silvio Santos teve uma carreira de quase 40 anos no rádio. Eu faço questão de mencionar essa trajetória no meu livro, Silvio Santos, a trajetória do mito. E é no rádio onde o Silvio começa a sua história artística. Começa na Rádio Guanabara, que hoje em dia é Rádio Bandeirantes, depois passa pela Rádio Mauá, emissora do Trabalhador, depois passa pela Rádio Continental, tem uma passagem curta também pela Rádio Tupi, mas é em São Paulo, na Rádio Nacional, onde ele realmente encontra o sucesso. E encontra também o Manuel de Nóbrega, que se torna seu grande amigo, um verdadeiro pai, que abre oportunidades no campo empresarial, no campo artístico, acolhe realmente como um verdadeiro pai.
E na Rádio Nacional de São Paulo, o Silvio primeiro começa trabalhando nos programas do Manuel e depois ganha seu próprio programa de segunda a sexta nas manhãs da emissora. E ele acaba protagonizando a transição entre o rádio dos auditórios, aquele rádio mais grandiloquente, digamos assim, para um rádio mais intimista, um rádio mais próximo, mais de prestação de serviço, de companhia, voltado para a dona de casa. O Silvio permanece na Rádio Nacional durante cerca de 20 anos. Em 76, ele se transfere para a Rádio Record, emissora da qual ele era sócio, ele tinha 50% das ações, e ele ainda constituiu uma empresa, que pouca gente sabe, chamada SBR. Todo mundo conhece o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, mas ele foi dono também do SBR, Sistema Brasileiro de Rádio. Era uma empresa voltada para os novos projetos que ele tinha nessa mídia, mas essa empresa não chegou a operar. Ela estava registrada, mas não operou. E além disso, o Silvio quase foi dono da Rádio Tupi. Pouca gente sabe disso. Eu coloco também no livro A Trajetória do Mito. O Silvio tem muitas histórias no rádio, é uma carreira muito grande, muito importante e que merece ser lembrada e registrada nesse momento que o Brasil celebra os 90 anos do Silvio. Um forte abraço. Mais curiosidades da história do rádio você pode acessar 24 horas por dia no blog Peças Raras. Eu te espero por lá. E também na próxima semana, quando voltamos a interferir na história do rádio no Brasil, aqui no Olá, Curiosos! E o Antônio Mir, que é coisa nossa, mostra agora a discografia de Silvio Santos. Tirando o pó. Olá, curiosos! O Homem do Baú está completando hoje 90 anos. São 60 anos de carreira na televisão. E por isso, resolvi mexer no meu baú e tirar o pó de alguns discos lançados por Silvio Santos. Vamos lá! Dei uma espanada em algumas músicas do programa Silvio Santos que marcaram nossas manhãs, tardes e noites de domingos. Silvio Santos tá aí, Silvio Santos chegou pra alegrar a senhora e também ao senhor. Silvio Santos. No começo dos anos 1970, quando o programa tinha 10 horas de duração, nós ouvíamos esse tema logo pela manhã. No comando de seu programa de auditório, Silvio Santos sabia explorar a alegria de seu público, majoritariamente feminino, como ninguém. É o Silvio Santos? Eu acho que não. Carinhosamente, ele chamava meninas, moças e senhoras de colegas de trabalho. Apesar de não ter uma das melhores vozes para cantar, Silvio se arriscou em vários compactos e LPs. Sua discografia é bastante respeitável. Gravou músicas para quadros do seu programa. Vamos todos cantar, vamos todos brincar, esse show de alegria. Gravou músicas infantis. Para ser feliz é preciso ver esse mundo azul da imensidão. E gravou também várias marchinhas carnavalescas. Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem da base do Saci. Alguns discos tinham títulos bem chamativos e curiosos, como Yabadabadu, mas o disco não tem nada a ver com o personagem que gritava essa frase toda vez que ficava eufórico. Yabadabadu, Yabadabadu, já foi o tempo do Bilu, Bilu, Bilu. A discografia de Silvio Santos está concentrada entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1990. Mesmo seguindo uma linha bem humorada, ele chegou a incluir em seu repertório temas como Bebê de Proveta, Bebê de Proveta, bebê de mutreta, o seu inventor, que cara careta, porque não... e Movimento Feminista. O galo já não canta nem levanta a crista, porque a galinha não quer, com esse movimento 100% feminista, ele apanha da mulher. Até questões mais delicadas eram tratadas em músicas de duplo sentido, como A Pipa do Vovô,
música da dupla Manuel Ferreira e Ruth Amaral. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. O boletim está terminando, mas Silvio Santos vai continuar comemorando seu aniversário. E comemoração boa é aquela que começa e termina em ritmo de festa. Ritmo, Tchau. é ritmo de festa. É ritmo de festa. Silvio Alexandre, que também é coisa nossa, mas que vem, conta 5 curiosidades fantásticas sobre o aniversariante de hoje. Universo Fantástico. Nas comemorações dos 90 anos de Silvio Santos, vamos falar 5 curiosidades sobre ele. Para começar, a primeira biografia autorizada de Silvio Santos foi Uma História em Quadrinhos. Publicada em 1969, Vida, Luta e Glória narra a trajetória daquele que se tornaria o principal comunicador do país. A história acompanha a transformação de Cenoura Bravanel em Silvio Santos. O quadrinho foi relançado em 2017 pela editora Avec em uma versão totalmente restaurada. Essa biografia foi escrita por R.F. Luquete, considerado o papa da Pulp Fiction no Brasil. Eles se conheceram através de um outro quadrinho que Luquete escrevia, Histórias que o Povo Conta, inspirada em um dos quadros do programa Silvio Santos de 1970. Eram histórias enviadas pelos ouvintes com lendas urbanas e temas sobrenaturais, lidas no ar pelo apresentador. Silvio Santos também foi galã de fotonovela. Sim, em 1968 fez par romântico com a cantora Wanderleia na fotonovela Quando Nasce o Amor, com direito a carinhos e beijo na boca. Na capa, o apresentador de TV e a rainha da Jovem Guarda aparecem com a manchete A Verdade sobre Silvio Santos e Wanderleia, o que acabou gerando muito rumor na época. Muitos pensaram que se tratava de uma história real. Agora, vocês podem imaginar Silvio Santos pulando de paraquedas? Pois é, aos 18 anos, ele serviu o Exército na Escola de Paraquedistas de Deodoro, no Rio de Janeiro, com distinção e saltos considerados ótimos. Em 1993, foi condecorado com a mais alta honraria do Exército, passando a ser considerado comendador por serviços prestados à nação. Ele se apresentou como Soldado Abravanel 392. Mas o que poucos sabem mesmo é que Silvio Santos é descendente de Dom Isaac Abravanel, um filósofo, financista e membro de uma das mais distintas famílias judaicas da Espanha e Portugal. Dom Isaac foi tesoureiro do rei Afonso V de Portugal e dos reis Fernando e Isabel da Espanha, e mais tarde, conselheiro do rei Fernando de Nápoles. Dom Isaac se destacou por seus estudos bíblicos e seu espírito humanitário, resgatando dezenas de prisioneiros judeus no Marrocos. E formou Silvio, o Alexandre, para o universo fantástico do Olá, Curiosos. Isso foi bom, hein? Silvio ou Alexandre. E nós já mostramos o livro do Maurício Sticer, o Silvio agora mostrou a biografia em quadrinhos, eu vou mostrar outra que eu tenho aqui em casa. A Fantástica História de Silvio Santos, do Arlindo Silva, também foi uma das primeiras biografias de Silvio, agora, mais recentemente. Eu não vou lembrar exatamente o ano, vamos ver se está marcado aqui. O livro é de ano 2000. Olha, eu falo mais recentemente, e o livro já tem 20 anos. Então, aqui outra pedida para quem quer estudar a vida do Silvio Santos, esse livro do Arlindo Silva. E a nossa homenagem não acabou não, hein? Tem notícia falsa circulando sobre Silvio Santos? Tem, olha, faz tempo também. O Gilmar Lopes, criador do site E-Farsas, conta que sim e mostra qual foi. Verdadeiro ou farsa?
Silvio Santos é um dos comunicadores mais conhecidos do Brasil e quem sabe até do mundo. Com tantos anos de carreira e de vida, ele acumula histórias, controvérsias e boatos a seu respeito. E hoje eu separei aqui uma história que circula há muitos anos, pré-internet, e agora de vez em quando aparece também nas redes sociais. É uma foto que mostra o Silvio Santos careca. De acordo com o texto que acompanha essa imagem, o Cenoura Bravanel usa peruca até hoje. E é claro que a gente não ia deixar passar o dia do aniversário do Silvio Santos para responder essa pergunta. Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Em 1971, a revista Melodias publicou essa capa mostrando o Silvio Santos careca. Só que trata-se de uma montagem. E olha, ela foi feita antes de inventarem o Photoshop, hein? Essa capa foi ideia de um amigo do Silvio Santos chamado Plácido Manaia Nunes. Inclusive foi ele que inventou o troféu imprensa, para alavancar as vendas da revista, que não estavam indo muito bem. A ideia do Plácido deu super certo, tanto é que essa edição aí dessa revista foi uma das mais vendidas da história e criou o mito de que o Silvio Santos é careca. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Caramba, você acredita que eu terminei o vídeo e nem imitei o Silvio Santos? Ainda bem, né, Gilmar? A imitação é péssima. E as homenagens a Silvio Santos começaram, na verdade, na quinta-feira, aqui no nosso canal, no Quem Te Viu, Quem TV. O Magalhães Júnior tem um acervo fantástico. Ele contou justamente o início de carreira do Silvio Santos com fotos, com áudios exclusivos, coisas realmente ali do baú, né, do baú do Maga. Então, você pode acompanhar o programa inteirinho, que está publicado no nosso canal. Todos os programas que nós já fizemos estão publicados. Este é o nosso 20º programa, gente. Olha só, 5 meses aqui no YouTube, no Facebook com vocês. Então, você pode acompanhar tudo. Eu separei um trechinho que fala justamente do lado do Silvio Santos com as crianças, né? O Maga contou e trouxe uma surpresa aí, que eu vou deixar para ele apresentar. Então, um trechinho do Quem Te Viu, Quem TV da última quinta-feira. Ele se preocupava em alcançar o público infantil, porque ele sabia que o público infantil seria o seu público ali no futuro, né? Tanto é que, em 1974, ele lançou uma coleção de disquinhos. Essa coleção chamava-se Silvio Santos para Crianças. Ele narrava historinhas ali, historinhas infantis. E assim como você, né, tem o Só Compra Quem Tem, olha o que eu tenho aqui. Um disquinho, né? Mas não é só a capa, não, porque o cara pode ter a capa e não ter o disquinho. Está aqui o disquinho, né? Você quer vender, Maga? Oi? Quer vender? Não, só se você comprar aquela vitrolinha para mim, para poder tocar o disquinho. Ó, não, é pouco, Marcelo, é pouco. 30 Silvios? 30 Silvios já tem conversa. Como diria o próprio Silvio Santos. E era legal a história, ele que narrava? Ele que narrava. Essa história, ela tinha trechos em que ela era interpretada, né? Mas ele era o narrador em maior parte delas. Nós temos, inclusive, aqui um trechinho editado com o Silvio narrando a história dos 3 porquinhos. Eu quero ouvir. Meus amiguinhos, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu vou contar mais uma historinha que vocês gostam de ouvir. Prestem atenção. Vamos então à história.
Era um bonito fim de semana. Lili, Dentinho e Cacá foram acampar ao lado da floresta, na fazenda do tio de Dentinho. À noitinha, quando se preparavam para dormir, escutaram um grande berreiro vindo da floresta. O que será que vem vindo aí? Cacá, por via das dúvidas, tratou de subir na primeira árvore que viu. Dentinho pegou sua espingardinha e Lili se escondeu na barraca. Mas que alívio! Era só um porquinho muito engraçadinho que chegava todo assustado. O porquinho, os meninos e até Cacá entraram na barraca. E após darem água e comida ao porquinho, este foi contando. Quem quiser saber o final da história vai ter que assistir o Quem Te Viu, Quem Te Vê, com o Magalhães Júnior. Foi quinta passada e toda quinta-feira às 8 da noite nós estamos juntos contando histórias da televisão. E o acervo do Magalhães, gente, é um negócio fora do comum. Tem coisa que você não acha mesmo em YouTube, no Google, é tudo coisa dele, que ele guarda. A casa dele deve ser um paraíso, né? Fico imaginando o arquivo do Maga, a biblioteca, né? Porque ele acha tudo. Fala, não, essa semana eu vou falar tal coisa. Aí vai lá e está tudo guardadinho, certinho, uma coisa espetacular. Bom, e o Silvio Santos é adorado também pelos criadores de histórias em quadrinhos. É um personagem muito rico, rende muita coisa, muita sátira. E esse é um assunto para o nosso especialista Marcelo Alencar. Marcelo Alencar apresenta QG das HQs. Olá, curiosos! Sim, o Homem do Baú da Felicidade é figurinha fácil nos gibis. Além da biografia de Silvio Santos em quadrinhos já mencionada pelo Silvio Alexandre, o apresentador marca presença nas revistinhas nacionais, ora como mestre de cerimônias, ora como personagem. Chamado de Símio Santos, o comunicador foi parar na capa da revista Pancada, publicada pela Editora Abril em fevereiro de 1979. Ali, ele surge como um vampiro, retratado pelo caricaturista Carlos Chagas. E nos quadrinhos, Silvio Santos capitaneia o game show Infelicidade contra Infelicidade. Na edição 33 da revista Mad, publicada em dezembro de 2010 pela editora Panini, Silvio Santos volta a ser camelô e se espreme num ônibus lotado enquanto Alfred E. Neumann, o personagem símbolo da publicação, ouve num radinho a notícia da falência do Banco Pan-Americano, de propriedade do empresário. Num velho gibi do Zé Carioca, desenhado por Renato Canini, o homem sorriso da televisão se apresenta como Silvio Cantos e se diz dono da Nau da Felicidade, em referência ao famoso baú. E até a Mônica Baixinha Dentuça, do Maurício de Souza, já frequentou o auditório mais famoso do Brasil. Ela foi participar do quadro Topa Tudo por Amor, onde tentou descolar um namoradinho. Marcelo Alencar é outro também que tem uma coleção de dar inveja, viu, gente? Tem cada coisa, ele vai mostrando aqui aos poucos, muito, muito legal. Eu sei que vocês aguentariam mais horas falando de Silvio Santos, afinal vocês iam 10 horas do programa Silvio Santos aos domingos, mas tá bom, né? A gente está aqui já falando do Silvio Santos há mais de uma hora, então uma justa homenagem. Parabéns, Silvio Santos, 90 anos. Então tá aqui a homenagem do Olá Curioso. Agora vamos mudar totalmente de assunto. Um pouco de história com o professor Vardy Marx e um capítulo triste da história do Brasil. Aí tem história. Olá, curiosos. O dia 13 de dezembro, há 52 anos, caiu numa sexta-feira. Dia 13 de dezembro de 1968 foi uma sexta-feira.
Sexta-feira 13 que deu um azar tremendo para esse país. Mas fazer o quê? Aí tem história. Foi nesse dia que, lá no Rio de Janeiro, uma reunião do Conselho de Ministros do segundo presidente do regime militar, o Marechal Costa e Silva, eles se reuniram e assinaram um documento legal que não era nem decreto, não era lei, não era instrução normativa, era o quê? Era o que eles chamavam, na época da ditadura, de ato institucional. Eles já tinham feito 4, chegaram a fazer 16. Esse foi o ato institucional número 5, que transformou uma ditadura que tentava disfarçar que era ditadura para uma ditadura com todas as letras. Foi a partir dele que começou o regime de exceção mesmo, que começou a censura prévia em todo canto, que começaram as torturas, os assassinatos. E, por outro lado, os que eram contra o regime passaram para a luta armada a partir daí. Então, esse documento faz o quê? Esse ato institucional, o AI-5, o que ele tem de tão poderoso? Ele diz lá, vamos ser maus agora? Não. Ele estabelece princípios. O princípio de que o presidente pode fechar o Congresso quando ele quiser. O princípio de que está suspenso o habeas corpus. Você pode ser preso a qualquer momento, ficar o tempo que eles quiserem preso, sem que tenham nem a obrigação de fazer uma acusação. E aí a gente começou a morrer. Tem uns e outros hoje em dia que dizem, mas quem andava na linha não sofria, não. Sofria, sim, sofria. Teve um cara que foi preso e torturado porque ele tinha um livro em casa que quem apreendeu o livro falou, tá aqui, mostrando as relações entre Brasil e Cuba. O livro era Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Teve crime, teve muito crime. Quem pede a volta do AI-5 hoje em dia, definitivamente, não sabe do que está falando. É isso. É isso. Hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Um grupo de Facebook reuniu cerca de 15 mil interessados em participar de uma competição de arremessos de ovos na nova estátua da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Foi a forma que encontraram para protestar contra a estátua de bronze de 6 metros de altura, que custou 300 mil libras, aí o equivalente a 2 milhões de reais para os cofres de Grattan, sua cidade natal. E ela é uma estátua gigantesca mesmo, nós temos imagens aqui que nós vamos mostrar. Com medo de vandalismo, a prefeitura mandou fazer ainda um pedestal com mais 3 metros, então ficou um negócio do outro mundo, né? A estátua é assinada pelo arquiteto Douglas Jennings, que foi criticado pela filha de Thatcher por não, aí é uma coisa irônica, né? Por não ter colocado na obra aquelas bolsas, né? Que ela segurava, a bolsinha assim, que se tornou marca registrada da mãe. Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, foi uma das mulheres mais poderosas do século XX. Tomou medidas econômicas amargas, peitou a monarquia e declarou guerra à Argentina. Morreu em 2013, aos 87 anos. E sempre que a gente fala da guerra Inglaterra e Argentina, né, a Guerra das Malvinas, nós lembramos também de como isso foi levado para o futebol, né? Nós tivemos, em 86, o famoso jogo Inglaterra e Argentina, 2 golaços do Maradona. E a senadora argentina Norma Durango apresentou um projeto ao Congresso na segunda-feira passada, propondo homenagear Diego Maradona na nota de 1.000 pesos. A cédula teria o rosto de Maradona de um lado
e um de seus gols mais famosos do outro. Acreditamos que quando os turistas vierem aqui, eles vão querer levar o Maradona com eles, justificou a senadora. Hoje, desde 2017, quem estampa a nota de 1.000 pesos é esse pássaro aí, o orneiro, considerado ave da pátria desde 1928. No Brasil, o orneiro é conhecido como João de Barro. Bom, a senadora argentina Norma Durango, ela não disse bem qual gol, né? Ela sabe que vai ter a cara do Maradona, mas ela não soube dizer qual dos gols icônicos do Maradona estampará a cédula também. Lembrando que o Maradona fez os 2 gols mais importantes da vida dele num único jogo, né? Esse que eu falei, contra a Inglaterra na Copa do México de 86. O primeiro foi o gol com La Mano de Dios, né? E o segundo foi aquele que ele driblou metade do time inglês, né? Mas não deixa de ser uma ideia. Eu tenho aqui na minha coleção, vou até tirar do plástico, olha, é uma moeda em homenagem ao Maradona, vou tirar do plástico. Então, foi emitida pela Casa da Moeda Argentina, é uma moeda oficial, aqui, quando o Maradona fez 40 anos. Então, também tem 20 anos essa moeda. Então, vem num estojo, olha o estojo, que bonito, e já tem a moeda aqui em homenagem ao Maradona. Ele já foi homenageado. O reflexo está ruim, né, gente? Por aqui, bom, dá para ver que é o Maradona com a Copa do Mundo. Aqui, ó. Então, foi feita essa homenagem no ano de 2000. Está aqui, ó. Aqui dá para ver também melhor ele. E, de fato, é uma moeda que as pessoas na Argentina ainda compram de recordação, né? E cada vez mais valorizado, agora muito valorizado. E agora a ideia é que ele se transforme numa cédula também, no lugar do orneiro, do passarinho. E nós tivemos a morte do chamado carrasco do Brasil, o italiano Paolo Rossi, na última quarta-feira. Né? Notícia triste também que chegou, foi muito perto da notícia da morte do Maradona, o Paolo Rossi, que estava com 64 anos. E as homenagens ao Maradona, como disse, continuam. Uma agência de publicidade da Holanda publicou um comercial muito lindo, muito tocante, em homenagem ao Maradona, gravado em Buenos Aires, e a gente vai mostrar ele agora. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. E para o pessoal que está acompanhando pelo podcast, eu vou só contar o que nós vimos aqui, né? Um garoto que vem caminhando com uma bola embaixo do braço, em Buenos Aires, perto de um campinho, dentro de uma comunidade. Até arrisco a dizer que foi a comunidade em que nasceu Maradona, ou uma muito parecida, né? E o garoto vem caminhando com a bola, entra no campinho, amarra a bola num fio, e aí nós somos surpreendidos, porque aquela bola ele amarrou num conjunto de outras bolas de gás, né, como no filme Up, e aquela bola vai subindo para o céu, e ele vai olhando a bola
subindo e vem a mensagem, né? Maradona, estamos mandando uma bola para você jogar onde você estiver. É lindo o comercial, né? Não tem nenhuma palavra, só depois esse escrito no final, e o Maradona, um trecho do Maradona falando também que ele quer fazer as pessoas felizes com o futebol. É isso. Eu mostrei Tô Lendo, não dessa terça, no anterior, um livrinho que eu tenho com homenagens feitas ao Maradona em 2004, quando ele esteve quase para morrer numa internação que ele teve naquele ano, com problemas cardíacos. E eu sei que esse livrinho, eu até fui dar uma olhadinha na internet, hoje é raríssimo, né? Poucas pessoas têm, e eu guardei. Então, essas são algumas das surpresas que a gente tem mostrado. Eu ia até pegar aqui na minha estante o livrinho, está aqui, ó. Eu mostrei isso no Tô Lendo, esse é o livrinho que eu mostrei no programa Tô Lendo da semana passada, dessa semana, foi da semana passada, exatamente. Então, esse livrinho virou uma raridade. Eu comprei em Buenos Aires em 2004, que foi uma homenagem que as pessoas não sabiam se o Maradona sobreviveria ou não, e eu guardei. E o Tô Lendo, o programa que eu estou apresentando, às terças-feiras aqui no canal, às 8 da noite, olha, está cada vez melhor, a gente está pegando o ritmo, os convidados, está ficando muito bacana. E na terça-feira agora, eu entrevistei o ganhador do Prêmio Jabuti de melhor livro infantil. Um cara espetacular, o Otávio Júnior, tem um trabalho fantástico de leitura dentro da favela, dentro da comunidade em que ele mora, né? Ele mora num dos morros ali do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e eu separei um trechinho da entrevista que eu fiz, para depois você conferir ela na íntegra no canal. Tem muito conteúdo aqui no nosso canal, hein, gente? Olha, tem muita coisa bacana para você ver e rever. Vamos ver o Otávio Júnior, como foi? E, Otávio, quando eu visitei você, né, o livro é do Alemão de 2011, e eu estive com você em 2010, né, você mostrou sua casa, e já que você está falando aqui, né, o Da Minha Janela, que é o seu livro ganhador, eu lembro que na visita que eu fiz na sua casa, né, e lembro da janela, eu lembro direitinho de tudo, você me mostrou umas marcas de bala, né, dentro do seu quarto, né? E a gente falou assim, poxa, então a janela é só o ponto de entrada da violência, é só bala perdida, o que acha, e você mostrou, não, você mostrou um lado colorido, bonito da sua janela. Conta como foi a criação desse livro, assim, da ideia a ele ficar pronto. Nossa, que legal, Marcelo, relembrar esses momentos, né? Como eu disse, foram momentos assim totalmente incríveis, né? Cara, realmente foi o que aconteceu, né? Eu te mostrei ali algumas marcas assim de tiro, né, que entraram na minha janela, né, pela minha janela, né? E eu sempre me conectei muito assim com as janelas, né? Sobretudo no primeiro momento com a janela da casa dos meus pais e depois com a janela das casas que eu visitava, né? Por muitos anos eu visitei muitas casas em muitas comunidades dos complexos da PEN, Complexo Alemão, inicialmente, então eu me conectava com a comunidade, né, das outras pessoas via janela, né? E o Da Minha Janela, ele nasceu também muito por conta de uma, digamos, visão do meu filho, né? Eu tenho um filho que agora tem 12 anos, o João Vitor, e quando ele era muito pequeno, tinha mais ou menos 4 anos, ele olhou pela nossa janela e viu a Igreja da Penha ali e falou: papai, eu quero ir no Castelo Encantado. E eu fiquei com aquela fala dele assim por alguns anos na cabeça, né? Com aquela visão dele infantil, com aquela ligado ao imaginário, né? De eu quero ir no Castelo Encantado. Eu falei, nossa, na cabeça dele a Igreja da Penha é um castelo encantado, né? Essa conversa é muito linda, muito emocionante, e ela continua.
no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Estou lendo, tem uma série já de programas, está ficando um programa muito legal para quem gosta de livros, e não é um programa de resenhas de livro, é um programa de entrevistas e mostrando o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos leitores. Está muito, muito legal. Fica o meu convite. Toda terça, 20h, também é um programa inédito. Bom, está em dúvida aqui filme escolher? A Netflix ajuda, gente. Olha só. Você fica pensando, nossa, eu fico aqui procurando. Tem dia que a gente passa 2 horas tentando escolher um filme na Netflix e vai dormir, já não achei nada, fica perdido, né? Agora, como a Netflix vai nos ajudar? Beatriz Duarte explica. Papai sabe tudo. Papai não sabe tudo. Acontece com você de ficar procurando um tempão ao que assistir e não conseguir decidir? Então seu problema está prestes a acabar. Ou não. A empresa de streaming Netflix está criando o Netflix Direct. Em vez de permitir que você escolha quais filmes assistir, a novidade vai seguir uma programação linear, igual à televisão, em que os programas já estarão agendados. De acordo com a revista Variety, a Netflix começou a testar esse novo canal em 5 de novembro passado na França. Curiosamente, os assinantes não podem acessar o Netflix Direct a partir de dispositivos de streamings ou por televisores com Netflix instalados. Por enquanto, o teste está sendo feito apenas por navegadores de internet e ainda não há previsão de quando ele estará globalmente disponível. E tem mais! Para você que gosta de acompanhar as produções da Netflix e fica frustrado quando as séries são canceladas logo depois da primeira temporada, fique sabendo que a chefona da empresa informou que a taxa de renovação das séries gira em torno de 67%, o que está no mesmo nível do padrão da indústria e de outras plataformas de entretenimento. Pronto, simples assim. Não preciso escolher, escolhem para mim. O professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, está de volta ao programa. Hoje ele está fazendo 2 turnos, hein? Já participou no comecinho e agora está de volta com a nossa temporada de jingles natalinos. O que será que temos hoje? Clube do Jingle. Comerciais de Natal, em geral, remetem a cenas de comemorações norte-americanas ou europeias, com muita neve, muito frio, que a rigor não tem nada a ver com a comemoração que fazemos em nosso país, afinal o Natal aqui acontece em pleno verão. Foi pensando nisso que Walter Santos e Teresa Souza resolveram fugir desse estereótipo e criar um jingle com uma cara totalmente diferente para as comemorações de final de ano. Eles tinham como cliente o Banco Bamerindos e resolveram, ao invés de usar, como a gente já falou, essas cenas que todo mundo está habituado a ver, resolveram colocar uma moça, uma mulher, com um bebê no colo e ela mesma cantava o próprio jingle enquanto caminhava num bosque. Para o comercial foi escolhido a cantora Ivete Zani, e a voz é dela mesma no comercial, ela com o bebezinho no colo, cantando um jingle que é uma valsinha muito delicada, muito suave, que acaba dando um outro caráter para a comemoração, sem em nenhum momento deixar nada a dever às comemorações tradicionais, pelo contrário, dando um toque totalmente brasileiro e de um lirismo dificilmente encontrado em outros jingles natalinos em nosso país. Vamos assistir. O menino chega e por amor vai renascer. Traz nas mãos uma esperança e sorri, pois é Natal. E no mundo inteiro a mesma canção de amor e paz que se faz tão doce como o amanhecer. Quem me dera o ano inteiro na
toda a gente a mesma canção, a mesma voz. Pois a festa mais bonita é viver, é querer bem. O presente mais bonito é viver, é querer bem. Que linda lembrança, eu me emociono muito com o Natal, gosto muito dos jingles natalinos, e acho que o Natal também serve para a gente se divertir, né, gente? E aí eu lembro desse livro aqui, ó. Quem tem medo do Papai Noel? Esse ano, por causa da pandemia, as crianças não terão que passar por isso, né, de tirar aquelas fotos no shopping center ao lado do Papai Noel, os pais empurram as crianças e elas se assustam. E esse aqui é um livro recheado de fotos, e coitado dessas crianças, o que sofreram. Tem umas berrando aqui. Essa aqui, ó, coitada da menina. Uma vez no Você é Curioso, nós fizemos um concurso, nós pedimos para os ouvintes enviarem fotos desse tipo aqui, delas querendo fugir do Papai Noel. Olha aqui, para ver. E foi muito, muito divertido, os ouvintes mandando. Todo mundo, acho que tem umas fotos assim, né? Querendo fugir do Papai Noel. Coitado das criancinhas. Isso aqui, ó. Quem tem medo do Papai Noel? Denise Joyce e Nancy Watkins. Está aqui para quem quiser rir um pouco no Natal. Estamos precisando rir também. Quem não acha nada graça do Natal é o peru de Natal, coitado, né? Já está nos freezers aí. Muita gente preparando, né, o prato que é tradicional no nosso Natal, que nós já falamos dele aqui no Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos também. E o Guilherme Domenichelli resolveu fazer uma homenagem. Eles merecem, né? Contando um pouco de curiosidade sobre o Peru. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Peru, uma das aves domésticas mais interessantes do mundo todo. Ele é descendente do peru selvagem, nativo das florestas da América do Norte. Existe uma outra espécie selvagem de peru, chamado de peru ocelado, que vive nas florestas da península de Yucatán, no México. O peru faz parte de um grupo de aves chamado de galiformes. Por isso, são parentes das galinhas, fazões e pavões, por exemplo. Se alimenta de grãos e insetos. Tanto o macho como a fêmea têm a cabeça e o pescoço sem penas. O macho pode medir 1,17 m de altura. E ele possui um apêndice sobre o bico chamado de carúncula. Os perus selvagens têm cor preta. Mas depois de domesticados e realizados diversos cruzamentos, foram selecionados perus totalmente brancos, cinzas e até marrons, que são chamados de perus bronzeados. O peru selvagem foi domesticado pela primeira vez no México há mais de 1000 anos. Mas depois da colonização, eles foram muito caçados e no começo do século XX haviam desaparecido de grande parte dos Estados Unidos. Depois de um trabalho de reintrodução, eles voltaram a povoar várias regiões que viviam anteriormente. Os perus selvagens machos pesam de 8 a 10 quilos e as fêmeas de 4 a 5 quilos. Mas os domésticos podem chegar a mais de 15 quilos. Isso se deve a processos de seleção e de uma alimentação própria para aumentar o rendimento de carne para o consumo humano. O peru é tradicionalmente o prato principal da ceia de Natal, tanto na Europa como na América do Norte. É usado na Europa desde o século XVI. É um prato bastante saboroso e apreciado em muitos lugares do mundo todo. E agora chegou a hora da degustação curiosa. Primeiro vou contar uma história, né? Eu sou apaixonado por azeitona. Gente, apaixonado mesmo. É assim, tem que ter azeitona na geladeira. Eu gosto mais da verde do que a preta, né? Gosto muito mais.
Então, adoro, antes do almoço, ali, roubar 3, né? Adoro, né? Petiscar azeitona. E, recentemente, por causa da pressão, o médico, o Dr. Celso, falou para mim, ele falou assim, eu vou fazer uma lista das coisas que você não deve comer. E eu não sei se foi por ordem alfabética ou se foi por uma questão de, tem que cortar mesmo. A primeira era azeitona, né? Ele pôs azeitona. Aí eu falei, puxa, doutor Celso, cortando azeitona, nem sei se vai valer a pena viver, né? Aí ele falou, não, é sério, muito sódio, e eu diminuí, mas eu gosto muito de azeitona. Então, assim, empada com azeitona, sanduíche com patê de azeitona. Então, eu amo azeitona, amo. Disse tudo isso porque encontrei no bairro da Liberdade este pacotinho aqui, que é importado da China, e está dizendo que são azeitonas secas. Azeitonas secas. Eu não tenho mais nenhuma informação. Tá? Azeitona seca, tem azeitona, açúcar, sal, aditivo, um monte de aditivo. E aí eu falei, será que eu provo ou não provo, né? Que uma vez, em Portugal, eu fui comer azeitona do pé, assim, né? Tirei a azeitona, e é horrível, né, gente? Vamos combinar que é nojento a azeitona quando a gente come do pé. Mas essa aqui, vamos provar. Eu tenho certo medo. Cheiro horrível. Vocês já provaram azeitona seca alguma vez? Bom, qualquer coisa tem aqui um kit de emergência. Vamos ver. Tem caroço. Parece um doce. Parece um doce, não parece um salgado. Horrível. Gosto ruim. Gosto de mofo, sabe? Mas parece um doce de azeitona. Eu prefiro as minhas da geladeira. Tá bom, né? Se alguém quiser, sobrou o saquinho inteiro aqui. Azeitona seca. Ok, eu juro que eu pensava que podia ser pior. É como se fosse um doce de azeitona, tá? Não aprovei. E na segunda-feira passada, Margaret Keenan, que completará 91 anos na próxima semana, entrou para a história como a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid. A Inglaterra foi o primeiro país a iniciar a vacinação em massa. Viva, hein? Tá na hora, gente. Vamos lá. Louco pela vacina. Vou tomar uma em cada braço aqui. Tanto que eu tô louco para que essa vacina chegue logo. E a Margaret Keenan declarou feliz da vida. Finalmente espero passar um tempo com minha família e meus amigos, depois de ficar sozinha a maior parte do ano. Tadinha. Quanta gente está nessa situação, né? De querendo abraçar de novo, rever as pessoas. E aí nós aproveitamos essa notícia para perguntar para o professor Dionísio da Silva qual a origem da palavra vacina. Palavra nua e crua. Marcelo, estou aqui de esguelha, olhando de lado, a sorrelfa, de soslaio, para tirar o brilho, o reflexo da lente dos óculos. Olha, vacina veio de vaca. Vacina, isto é, da vaca. Um médico inglês observou que as ordenhadoras, as moças que tiravam o leite de vacas com varíola, nas tetas das vacas havia a varíola, os sinais da varíola, não é? Elas tinham uma manifestação mais leve da doença. Então ele raspou a bolha da mão de uma delas, daí aplicou o resultado disso na pele de um menino de 8 anos. Veja se isso seria possível hoje, seria preso, não é? Mas os tempos mudam e também as vontades, não é? E dali a 8 dias ele pegou o pus da própria ferida da varíola e inoculou no menino.
e o menino não contraiu varíola. Estava criada a vacina, depois aperfeiçoada por Pasteur e por todos os que seguiram, segundo um princípio da homeopatia, né? Similia similibus curantur. Isto é, o semelhante cura-se com o semelhante. Muito obrigado e até de repente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Hoje não teve o Qual é a Música, mas vai terminar com música. Até que eu estou tentando fazer o programa mais próximo possível das 2 horas combinadas. Tem gente que fica brava, né? Marcelo, não acaba os programas, tem mais coisa para fazer, né? Então, às vezes, tem um quadro que entra, outro não, um não deu certo, né? A gente vai colocando a melhor combinação possível naquela semana. Hoje nós demos o maior destaque aí para os 90 anos do Silvio Santos, mas tem música com a nossa banda para encerrar o programa assim. Nós vamos hoje com a dupla Simon & Garfunkel, com a música Mrs. Robinson, composta por Paul Simon, para a trilha do filme A Primeira Noite de um Homem, grande filme de 1967, estrelado pela atriz Anne Bancroft. Teve Dustin Hoffman também, excelente. A música foi lançada como single em abril de 1968 e encerra o programa de hoje com a banda Beck e os Tiozão. E eu volto na semana que vem, então não esqueça, hein? Últimos avisos. Um like aqui que a gente merece. Não se inscreveu? Se inscreva. De presente de Natal para os amigos, avise do nosso canal no YouTube, né? Deixa comentário, assista aos programas aqui às terças e quintas. Tudo que você perdeu, você pode ver a qualquer momento. Tem o site do guiadoscuriosos.com.br. Vamos lá, vamos dar uma força aí para que a curiosidade se espalhe. Então, até a semana que vem com mais um programa. Tchau, gente! Kids, you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa. Candidates debate. Laugh about it, shout about